Fala pessoal, tudo bem? Estamos nós mais uma vez tentando dar continuidade nesse curso, tá? Eu sei, não era isso que eu queria, eu sei que isso é bem chato, eu já passei por isso, inclusive quando a gente encontra um conteúdo bom, com a didática boa, e esse curso não dá continuidade ali, esse material não dá continuidade, é realmente muito frustrante. Mas o objetivo de eu tentar retomar aqui, né, mesmo diante da correria da vida, não diminuiu a correria, ela só aumentou. É exatamente porque chegou muita gente no canal, né? Já bateu aí mais de 200 inscritos. E essas pessoas, né, essas pessoas têm chegado, as pessoas que acompanham do início também têm perguntado, olha, vai continuar e tal, alguns depoimentos até bem interessantes, assim, de olha, eu realmente estava procurando um conteúdo assim, encontrei, vai dar continuidade. Então, sim, gente, eu vou tentar dar continuidade, né? Eu agradeço aí a compreensão de vocês nesse sentido. Vou tentar dar continuidade. Você já sabe mais ou menos como é que funciona o modelo aqui. Não tem script pronto, eu só dou uma revisada aqui na aula que eu preparei. Vai ter erros, vai ter chiado de ventilador, vai ter zoada de barulho de carro e moto passando, menino gritando. É assim, não tem cortes, então basicamente eu boto play aqui e gravo. Então é assim que a gente vai, tá? E eu trouxe uma novidade, né, para vocês, né, um modelo um pouquinho diferente. Antes eu preparava uma apresentação ali, né, e aí tinha um slide da apresentação e a gente ia intercalando ali entre a apresentação e a tela do VS Code. E eu já eu criei esse site, né, é o meu site, né, ele serve também como um portfólio para mim, mas é um site também onde eu vou colocar meus conteúdos, né, onde eu pretendo colocar meus conteúdos. Além dos conteúdos gratuitos que vocês têm aqui no YouTube, eu pretendo colocar, obviamente, também alguns conteúdos pagos também, alguns conteúdos exclusivos, né? O site ainda está em construção, tem bastante coisa, mas já está com domínio, tudo bonitinho. A gente tem aqui algumas áreas, por exemplo, uma área de blog, gosto de escrever alguns artigos, eu publico algumas coisas lá no LinkedIn, então eu uni isso à minha marca, né, o Quality Vital, né, que o slogan aí do canal, exatamente para trazer alguns artigos, né? Por exemplo, tem um artigo aqui que é teste API com Playwright, é o que está em destaque, que a gente inclusive vai ver no nosso curso, né? Usando TypeScript, enfim. Aqui é do zero mesmo, teste de API do zero até o nível mais avançado, né? Obviamente esse é um conteúdo mais avançado. Tem aqui um artigo, por exemplo, sobre a release do Playwright, né? A última atualização do Playwright. Eu sempre gosto de estar acompanhando ali essas atualizações, então eu acho que é legal também trazer isso. Eu publiquei até no LinkedIn, o pessoal gostou bastante desse tipo de conteúdo. E temos a nossa área de cursos, né? Aqui a gente tem aquele curso de Fundamentos do Teste de Software que está aqui no canal, se você não viu, né? Esse curso, tá? Então você pode acompanhar também aí, para que você consiga assistir a playlist, né? Ele vai redirecionar lá para o canal. E aqui nós temos o nosso curso. E ó, tem até um spoiler aqui para vocês, né? Um próximo curso aí, o material já está ficando pronto, né? Já estou produzindo o material. Eita, Will, tu nem terminou um, já está preparando outro, gente. É isso, essa é a vida. É exatamente isso. Mas assim, a questão do curso, o curso aqui do Playwright, né? Todo o problema aqui da constância não é o material em si, né? É o tempo de parar e gravar de fato. Não é o material praticamente está todo pronto do curso, né? Então, mas enfim. E como é que vai funcionar aqui? Basicamente, a gente vai acessar o nosso material aqui, não tem mais slide agora, o material vai ser por aqui, tá? Então, quando eu acesso aqui, e aí vocês vão ter acesso a isso. Vocês vão ter acesso a tudo que a gente já viu, ó. Vocês chegarem aqui, vocês acessarem os cursos lá e escolherem o curso que é a Playwright Academy, que é o nosso curso, tá? Aqui vocês vão conseguir acessar já os módulos que a gente viu, né? Estão todos os módulos já disponíveis e também tem os próximos módulos que obviamente estão bloqueados, ainda porque à medida que eu for lançando os vídeos eu vou liberando eles. Então, ou seja, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês vão acompanhar por aqui, mas vocês já vão poder acessar o link e acompanhar também, ler lá, sempre que precisar consultar. Ah, não consegui aqui acompanhar o vídeo todinho e tal. Então você tem essa documentação que é praticamente isso, é uma documentação bem robusta, vamos dizer assim, né? E vocês podem acompanhar e ler e aprender e sempre que precisar voltar aqui, tá? Então vai ser a nossa dinâmica. Mas vamos, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso vídeo. Nós agora entramos no módulo 3, é o módulo de Fundamentos da Automação de Teste, ok? E nesse módulo, o que, que a gente vai aprender, né? Agora,
é o momento de a gente transformar aquela lógica que a gente viu lá no último módulo de lógica de programação em automação real. Tá? Aqui a gente vai, eu não diria que a gente vai pegar na mão na massa, a gente vai executar algumas coisas, mas já algumas coisas prontas, a gente não vai criar nada ali do zero, ainda não é a proposta, tá? Mas mais para frente a gente vai começar a fazer isso, mas aqui a gente vai já gerar alguma coisa, a gente vai criar alguma coisa já, a gente vai executar alguma coisa. Tá? Tem alguns exemplos aqui para a gente executar. Mas a ideia esse primeiro é nesse módulo a gente entender como é que um teste automatizado de fato ele funciona, né? A diferença entre executar ações, validar comportamentos, o padrão AAA, a gente vai falar mais para frente sobre isso, e como interpretar falhas. Então, é basicamente isso, né? Como funciona, realmente o fundamento da automação em si, tá? E para a gente começar, eu quero exatamente explorar o que é uma ação. Eu imagino que vocês, vou dar um zoom aqui, mas eu imagino que vocês vão conseguir ver. O que é uma ação no teste de automação? Uma ação em automação de teste é qualquer comando que simula uma interação do usuário com a aplicação. Ou seja, abrir uma página, clicar em um botão, preencher um formulário. No Playwright, essas ações elas são assíncronas. Elas usam ali o await, enfim, porque faz essa relação de ser assíncrono. Ou seja, ela garante que o navegador responda como no uso real, em tempo real. E por que, que isso importa? E por que, que falar sobre ação importa? Por que, que isso importa? Ações são o fazer do teste. Basicamente, o nosso teste, eu não vou dizer de forma completa, porque existem outros elementos, mas o nosso teste, ele basicamente reproduz cenários, ele reproduz ações. Ações reais, ações de usuário. Então, como eu falo aqui, né, eles reproduzem cenários reais para verificar se a aplicação se comporta como esperado. Sem ação, não há interação com o sistema. Afinal, né, sem ação não há nada. Você precisa realmente agir. E aqui nós temos um exemplo, né? Que vocês, por exemplo, quando estiverem testando, né, quando estiverem vendo o vídeo, vocês podem vir aqui copiar e colar e já vai funcionar, tá? Então, um exemplo aqui de ação, de algumas ações, né? Isso já são comandos reais do Playwright, tá, gente? Então, nós temos um comando aqui que é o comando page.goto. Basicamente, o que, que esse comando faz? Ele navega, ele faz a navegação para uma página, para uma URL. Isso é uma ação. Eu estou navegando. É a mesma coisa quando eu pego aqui, abro o navegador e tento acessar o site, tá? É a mesma coisa. É essa ação aqui, ok? E outra ação, por exemplo, do Playwright também é o page.fill. Ou seja, o que, que ele faz? Ele preenche. Ele é o type, sabe? Aquele digitar. Alguns outros frameworks usam o type. O type ainda, talvez ainda funcione aqui no Playwright, eu não sei. Pode testar depois, mas ele estava depreciado. O que de fato é recomendado usar é o fill, que ele imputa, né? Ali, digita rápido, é como se fosse mágica, né? Ele imputa ali os dados rapidamente. Então ele preenche os campos. Aqui no exemplo, né, ele está preenchendo um campo aqui, um username, muito provável um campo de usuário, e aqui o campo de senha, tá? Ali para fazer login. Nós também temos a ação de clicar, que é o page.click. Então ele está clicando aqui, ele está passando um localizador que a gente vai explorar mais para frente o que é isso, tá? Mas a ideia é que você entenda pelo menos o básico do que é isso. Mas não se preocupe, ó, vocês podem ter até um spoiler aqui. Já está até pronto, inclusive, mas para vocês vão poder explorar já assim que receber o conteúdo. Já tem o módulo aqui, o próximo módulo que é sobre seletores e interações. Então, isso aqui vocês vão entender melhor depois o que é, tá? Mas não é o foco desse módulo, ok? Aqui a gente também tem o ponto clique, né? Como eu falei, muito provável aqui seria para clicar no botão de fazer login, né? Depois que você preenche. Aqui a gente tem uma ação que é capturar o título da página. E a gente também tem uma ação aqui, por exemplo, de pressionar o Enter, ou seja, eu também posso fazer isso. Eu tenho ações dentro do framework que me permitem pressionar teclas do meu teclado, né? Não é meu teclado real, mas simular ali nesse ambiente que a gente está executando. Então, vamos aqui até para a tela do VS Code aqui, que também eu tenho um exemplo, esse mesmo exemplo, né? A gente tem aqui, por exemplo, realmente é o mesmo exemplo de lá, né? Então, a gente tem o nosso teste, deixa eu fazer uma aqui, a gente tem o nosso teste, tá? Essa é a estrutura do teste no Playwright. Esse é um arquivo de teste no Playwright, então, arquivo de teste Playwright, vocês, que é arquivo de teste Playwright. Sintam-se apresentados. Esse é um arquivo de teste do Playwright, né? Nós já passamos, inclusive, por essa parte de estruturar as páginas do projeto, tá? Então, se você não viu,
volta um pouquinho aí nos outros módulos, acho que no segundo módulo, se eu não me engano, eu vou te dar essa informação. Exatamente, no módulo um, né? Módulo um, mas é o nosso segundo aqui, vamos dizer, que a gente começa no módulo zero, mas no módulo um a gente fala sobre isso, né? Quando a gente cria as partes aí do projeto. Eu estou exatamente nessa parte. E aqui a gente tem o nosso arquivo de teste, né? Todos os arquivos de teste, eles têm o nome do arquivo, tá? E tem essa designação, que é .spec.js. Aqui JS porque a gente está usando JavaScript, tá? Exatamente porque no curso, no módulo de lógica da programação, a gente usou JavaScript, então é melhor a gente usar também aqui para fazer essa relação. Mas eu tenho preferência por TypeScript, mas isso é outro assunto. Mas enfim, vamos lá. Então a gente tem aqui a nossa ação. Eu vou executar o teste, inclusive, para vocês verem. Vamos lá. Ele vai abrir aqui o navegador, mas eu vou mover aqui para essa tela. Opa. Vai abrir. Tá. Ele vai abrir aqui. Vê. O meu teste. Eu vou fechar, tá? Mas o meu teste passou. Veja. Ele fez todas essas ações. Então o meu teste, ele preencheu tudo, ele acessou a página, ele preencheu os dados lá de login, apertou no botão, obteve e capturou o título ali da página, até fez um enter ali, mas esse enter mais provável não serviu de nada, não fez nenhuma mudança na tela, né? Mas é só para mostrar para vocês as ações em si, tá? Vamos voltar lá para o nosso. Então toda ação ela usa um await porque o playwright espera a operação terminar antes de prosseguir, assim como o usuário real esperaria a página reagir, tá? Então essa é a ação, tá, pessoal? No teste isso é a ação. Vamos aqui. O que é então validação, tá? Validação ou assertion, né? É a verificação de que o resultado da ação. Então a gente tem a ação, mas toda ação ela deve trazer um resultado, ok? Então, por exemplo, se a minha ação é acessar a página, é preencher os dados ali de usuário e senha e clicar em login, eu tenho que ter um resultado disso, que é o quê? O login. O login é feito com sucesso. Então, é a verificação de que o resultado da ação atende às expectativas. No Playwright, nós usamos a função expected. Então, sempre que a gente quiser validar alguma coisa, alguma validação no Playwright vai ser expected. É bom que é bem intuitivo, né? Expected. Eu cliquei, eu naveguei, eu cliquei, eu preenchi e no final eu tenho expected, ou seja, o que eu estou esperando. É realmente bem interativo nesse sentido, né? A relação da palavra com o que de fato está fazendo. Então usamos a função expect para checar elementos, textos ou estados da página. Tá? Tem inúmeras possibilidades, a gente vai mostrar algumas aqui, mas tem muitas, tá? Se você for ver na documentação, você pesquisar expected, vai ter muita coisa. Por que isso importa? Sem validação, o teste só faz coisas, ele só faz ações, mas não confirma se está correto, né? É como testar manualmente sem checar o resultado. Eu só fiz as ações, mas e o resultado? Então, um teste sem acessões, né, sem validações, ele não é realmente um teste. Então, aqui a gente tem um exemplo das validações mais comuns no Playwright, tá? A gente tem o expect, ó, perceba que aqui o expect é page, é um pouquinho diferente, né? Não precisa mais do expect.page, ele já está aqui. Ponto to have title, ou seja, está verificando o título da página. Aqui ele está verificando a URL, então expected to have URL. Aqui, ó, e sempre é to have, to be, to contain, alguma coisa assim, né? Então, estou esperando que, né, nesse caso aqui, tenha o texto, né? To have title. Aqui é a URL, uma parte da URL, inclusive. Aqui ele está verificando se um elemento está visível, to be visible. Aqui ele está verificando uma mensagem de erro, ou seja, um texto na tela, to have test. Então ele passa o texto que ele está esperando. Então é sempre assim, eu estou validando um elemento e digo o que eu quero validar. Né? Não adiantava, eu quero validar a URL, mas sem passar. A função é como se fossem duas funções, que eu estou esperando, certo, mas eu estou esperando o quê? Eu preciso dizer para ele, eu estou esperando que tenha um título, eu estou esperando que tenha um URL, eu estou esperando que esteja visível alguma coisa. Então é basicamente isso. Aqui a gente tem outro exemplo que é o contain test. Esse aqui é to have test, que é contain test, ou seja, é para validar uma parte só do texto. Que perceba que o exemplo é o mesmo exemplo. Aqui ele está validando a mensagem de erro completa.
E aqui ele está validando uma parte dessa mensagem, desse texto. Que às vezes você não quer validar tudo, porque o texto é muito grande, enfim. E aqui, outro exemplo é to be disabled, ou seja, ele está verificando que um campo está desabilitado. Tem muitas possibilidades, tá? E toda validação começa com um expected, como a gente falou. O Playwright tem um auto-retry nas assertions, isso é bem interessante, tá? Ele tenta por até 5 segundos antes de falhar, o que elimina a maioria dos erros de time, ou seja, no Playwright, diferente até mesmo de alguns outros frameworks, quando ele executar essa validação, ele fez o login, agora ele vai esperar se fez o login corretamente. Então, vamos dizer que eu coloquei ali um expected, aqui o URL, por exemplo, inventory, que é o URL depois que você loga, é o URL da homepage. E aí ele tenta uma vez, tenta outra, até ele conseguir. Se ele não conseguir nessas 5 tentativas, nesses 5 segundos, na verdade, que é configurável, inclusive, se ele não conseguir, aí sim ele vai falhar o teste. Mas ele vai tentar algumas vezes, ok? Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui pra gente. Mas antes disso, como diferenciar então, aqui foi as validações mais comuns no Playwright, e aqui a gente tem como diferenciar a ação de validação, isso é muito importante. A ação, ela faz algo na página, ela faz uma ação de fato, né? É bem redundante isso, mas é importante deixar isso bem claro, tá? Esse princípio, esse fundamento. No exemplo que a gente deu, o GoTo, o page.click, o page.fill, que preenche. E a validação, o expect, a assertion, ela verifica algo na página. Então, perceba, a ação eu faço algo, a validação eu verifico que aquele algo que eu fiz foi de fato feito, foi executado. Regra rápida, se começa com page, ponto, e não tem expected, é ação. Se tem expected, se começa com expected, é validação. Bem, tá? Simples. Até para quando vocês pegarem um teste e forem ler. Vamos aqui por exemplo, validation. A gente tem aqui um fluxo de validação, mas também tem ação junto, tá? Já juntei aqui tudo. Então, eu estou fazendo uma ação que é acessar o URL, preenchendo os dados de login, também é uma ação, mas eu tenho duas validações aqui. Eu coloquei a de validar o URL e a de validar se a lista lá está visível, a lista de itens. Vamos executar aqui. É muito rápido, mas para vocês terem noção que funciona, tá? Quando vocês forem executar, inclusive testando aí, vai funcionar, ok? Gente, não esqueça de dar um feedback também se o vídeo ficou com muita. Se o áudio ficou bom, estou usando um microfone aqui diferente, vocês podem perceber. Pronto, ele já executou aqui e muito provável já passou, tá? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, diminuir. Pronto, então, deixa eu fazer assim, vamos ver se eu consigo. Consegui. Deixa eu fazer assim. Percebe que quando está aberto, eu consigo selecionar aqui algumas coisas. Ó. Por exemplo, tá vendo? Eu estou selecionando essa validação. Ele mostra até o time dessa validação aqui. Aí ele vai mostrar na tela, né? Esse é o navegador da execução que está aberto, tá? Ele vai mostrar o localizador que ele tá esperando. Então perceba que se tivesse falhado e não tivesse aqui, ele ia me mostrar. Vamos fazer algo aqui, vamos ver se funciona. Eu vou mudar aqui a informação. Eu vou executar novamente. Gente, perdoe que eu fico mudando assim o rosto, é porque a tela do notebook está aqui com a câmera e eu estou com a tela grande aqui. Olha, percebam a wait aqui. Percebam que ele está a wait, ou seja, ele está tentando, ele está procurando. Opa, deu erro. Né? A gente vai falar sobre erro daqui a pouco. Mas percebam que ele tentou algumas vezes, né? Ele fez uma tentativa e aqui ele mostrou o erro. Aí se eu voltar para o que estava, vou executar novamente. Foi. Perdoe a lentidão, né? O meu notebook, coitado, já tá pedindo arrego aqui, porque muita coisa de inteligência artificial, enfim, tudo isso consome bastante memória aqui, então ele já tá cansado, o bichinho. Tem até alguma atualização aqui que ele tá dizendo que tá pronto. Ele executa. Ok, passou. Tive a impressão que ele executou duas vezes, mas vamos voltar aqui para. Vou fechar e vou expandir aqui e vamos voltar para nossa apresentação. Tá, e então como um teste funciona? Aqui para esse exemplo eu vou usar um padrão, tá? Um padrão que é conhecido como Arrange, Act e Assert, que é esse AA, tá? Lembrando que isso não é, isso é igual o Page Object, não. São, dá para ser usado dessa forma, mas são duas coisas diferentes, tá? Um aqui é um padrão de escrita de teste e o outro, na minha visão, é um padrão de arquitetura, que é de organização de teste. É diferente do Page Object, tá? Mas isso funciona muito bem para a gente explicar esse conceito que a gente quer passar aqui, tá? Inclusive, é o
o método que se usa normalmente para escrever testes, tá? Pelo menos eu recomendo. Um teste automatizado ele segue sempre o mesmo fluxo, tá? Conhecido como um padrão arrange, act e assert, tá? Preparar o estado, executar a ação e validar o resultado, ok? O padrão é universal em automação de testes. Ele organiza o código de forma que qualquer pessoa consiga entender o que o teste está fazendo, mesmo sem conhecer o sistema. Então, por exemplo, eu não conheço o seu sistema, mas se eu, o mínimo de informação que eu tenho sobre a automação, quando eu pego o teu teste, tudo bem que aqui tem uns comentários, mas se ele não tivesse os comentários, tá? Que a gente não costuma deixar os comentários, eu estou colocando os comentários para facilitar para vocês, mas o padrão é não usar, tá? Mas vocês conseguiriam entender, uma vez que vocês aprendam isso, vocês conseguiriam entender que, eu estou fazendo aqui uma ação, eu estou navegando. Aqui também eu estou capturando o título, eu estou obtendo o título, é uma ação. E aqui eu estou fazendo uma série. Então vocês entenderiam isso muito fácil, tá? Vamos até executar ele aqui. Acho que eu... Exato, ó, mesmo padrão, tá vendo? É o mesmo... Deixa eu só... Pronto, apareceu aqui o ícone. Deixa eu colocar aqui pro ladinho. Vamos, vamos esperar que ele vai aparecer aqui. Eu acho que não vai da primeira vez não. Mas a gente coloca o navegador aqui. Quando ele abrir. Opa, abriu. Pronto. Acompanha. Foi tão rápido que, né? Enfim, não mostrou. Mas também não tem muita coisa aqui. Basicamente, o nosso teste ele só navegava, capturava o título e validava que o título, ou seja, basicamente aqui eu estou validando que o site carregou. Tá? Ele abriu ali a página inicial, a página no caso de login. Ok? Basicamente foi isso que o nosso teste fez. Deixa eu botar aqui. Já deixei ele já aberto lá. E aqui eu também tenho um exemplo de um teste de login completo, né? Deixa eu até copiar ele, eu não sei se eu estou com ele aqui. Abrir essas duas aqui. Deixa eu copiar ele aqui. Vou colocar ele aqui embaixo. Só vou retirar esse importe, não precisa. Assim eu posso ter mais de um teste no arquivo, tá? Então vamos fazer aqui, vamos executar esse teste, tá? Aqui ele está bem dividido, né? O arrange, o act, que também é uma ação, tá? E pronto, perfeito, já passou. Então perceba, o meu teste eu tenho esse arrange, né? Que é o preparar, ou seja, o que é a preparação aqui? É navegar para a página. Ela é uma ação também? É, mas é uma ação de preparação. Até porque para mim fazer a ação principal do teste, ou seja, todo teste ele vai ter uma ação principal. Então perceba, qual é a ação principal do meu teste aqui? É o preenchimento dos dados de login. Porque eu quero validar o quê? O que o meu teste faz? Login com validação. Aqui poderia ser login com sucesso no SaltDemo, que é o nosso site aqui de prática, tá? Para praticar. Então a gente tem uma ação principal. E aqui a gente tem a preparação. A preparação para mim executar essa ação principal, qual é? É navegar até o site. E aí depois eu tenho o meu acerte, a minha validação. Aqui eu estou fazendo duas validações, tá? Que é validar aqui é o URL e validar aquela lista que está visível. Já executou inclusive esse teste. Ok? Então perceba que o teste ele conta uma história, né? Ele chega na página, preenche os dados, clica no botão e verifica se deu tudo certo. Cada teste deve ler como um cenário de uso real. Os testes eles precisam simular cenários de uso real, tá? Se não for, vou fazer um teste aqui que não é um uso comum do usuário, né? Não é um uso real do usuário, não, então não faz sentido. Sempre priorize fluxos de negócio, tá? Fluxos de usuário real, ok? Aqui, passamos tudo aqui. Isso. Aqui a gente já falou, né? O arrange ele configura o estado inicial ali, que é fazer a navegação, preparar os dados, enfim. O act ele executa a ação em que está sendo testada, porque no que nós estamos testando naquele exemplo? O login. Então é a ação, o act é a ação que executa aquilo que está sendo testado. E o assert ele verifica se obteve o resultado esperado. Então o que acontece então, por exemplo, quando um teste falha? Quando uma validação falha, aqui especificamente no playwright, né, ele interrompe o teste e exibe uma mensagem clara no terminal indicando o que era o resultado esperado versus o que foi encontrado. A maioria dos frameworks fazem isso, tá? Mas eu gosto, inclusive, da forma que o Playwright mostra isso. Tem até algumas outras formas de executar o teste que trazem uma melhor visualização disso, tá? Tem um modo debug, mas a gente não quer explorar isso agora, não é o objetivo, tá? Por que isso importa? A falha ela não é um inimigo.
Até porque, né, o objetivo final também é validar se deu certo. Mas quando não dá certo, a gente entende que o nosso teste ele funcionou. Ele encontrou um problema, tá? Ah, o meu teste falhou. Por quê? Mas tem dois caminhos. Ou o seu teste está escrito errado, ou teve alguma mudança no front-end da página, enfim, na construção do site, ou, de fato, existe um problema naquela aplicação, que é o objetivo que a gente quer, né? É garantir que não existem problemas ali. E se existir um problema, o nosso teste vai pegar aquele problema. Então, na automação, uma falha bem interpretada é uma informação valiosa que pode prevenir um bug em produção. Saber ler as mensagens de erro é uma habilidade essencial. Isso é muito importante. A gente precisa saber interpretar os erros, tá? Não é só, inclusive eu vou além, porque não é só ver o erro lá acontecendo. Não é só ver o erro acontecendo. A gente precisa também garantir que a gente faz esse teste manualmente. Ah, eu fiz aqui, o log está mostrando que deu erro nisso, nisso, nisso. Tá, eu vou executar, eu vou fazer manualmente aqui para garantir. Isso também é uma boa prática, tá, gente? A gente precisa fazer isso. Deixa eu mudar aqui para tela. Deixa eu mudar aqui, eu vou pegar esse teste e vou mudar aqui uma informação, tá? Vou colocar a senha errada, ok? No login. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Foi? Acho que foi, só tá demorando mesmo. Paciência. Opa! Perceba que ele teve um erro aqui, ele está esperando a validação, ele está tentando validar. Ele vai executar novamente. Ah, tá, é muito provável que está com algum retry aqui na execução. Ele está executando duas vezes, muito provável. Vou até dar. Oh, pronto, falhou, deixa eu só verificar aqui a configuração. Ele deve estar com algum retry. Tá mesmo, aqui ele está com. Não, kill trace. Define. Em teoria não deveria estar fazendo esse retry, não, mas vai entender, né? Não, mas não vamos explorar isso agora. Mas vou até abrir aqui a tela um pouquinho maior. Isso. Acho que isso fica bom. Para a gente ler aqui essa interpretação. Vamos lá para o site primeiro, ver se tem alguma coisa. Ou seja, aqui o que foi que aconteceu, né? Ele falhou no expect, porque ele estava esperando aquela página pós-login e não aconteceu por quê? Porque o valor da senha está incorreto. Mas poderia ser outra coisa. Meus dados poderiam estar corretos e realmente aconteceu um problema no login, não está permitindo logar. E aí existem inúmeras possibilidades. Ah, o meu usuário está com problema? Pode ser também. Mas não, eu garanti que não é o usuário. Eu consigo fazer isso manualmente, sei lá, algo do tipo. Consigo logar com os usuários. Pesquisei aqui, fui atrás das informações, consultei no banco de dados, meu usuário está normal. Deveria conseguir. Testei com outros usuários e também não consegui. Então, realmente é um problema na aplicação. E aqui no caso, ele mostra bem claro aqui pra gente, tá, gente? Olha, vê como é legal o playback dele. Ele vai dizer qual é o erro. O que, é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele esperava algo, né? Estava esperando a URL e ela falhou. Ele já é um resumo do erro. Ele está esperando uma URL e falhou nisso, tá? E ele vai mostrar aqui também, inclusive, ó, o nome do teste, o nome do arquivo, perdão, o nome do teste, é isso, o nome do teste, o nome do arquivo, tá vendo? Ó, todo o caminho do arquivo, inclusive, ele vai mostrar tudo e vai inclusive mostrar aqui, ó, 15. Esse 15 aqui é a linha do teste, ó, é a linha que o teste está. Então, é bem fácil o debug nesse sentido. E aqui ele dá algo bem claro aqui pra gente o que ele do erro, tá? Pensando que ele vai dizer que ele estava primeiro ele vai mostrar o que ele estava esperando, tá? É o caminho, o pattern expect, né? O caminho esperado ali. Não lembro exatamente o que significa pattern, tá? Mas ele vai dizer aqui o que, que ele esperava. Ele esperava o quê? Inventório.url, pronto HTML, que é o que a gente está esperando de fato aqui, né? Ele esperava isso. Mas o que foi que ele trouxe? Ou seja, o que foi que ele recebeu? A gente estava esperando algo, mas ele recebeu algo. Recebeu false demos, ou seja, porque não fez o login. Aí ele mostrando o timeout, né? O timeout que ele demorou ali para tentar validar. Aqui a gente tem mais algumas informações. Perceba, 8 vezes o unexpected value, ou seja, ele tentou, em 5 segundos ele tentou validar isso 8 vezes. Vê só que legal. Ele tentou validar o valor e não conseguiu. E aqui ele mostra a linha exata do erro, tá? Ele mostra a linha exata do erro, que é na linha 25. Então perceba como o debug, né? Essa palavra debug, para quem não conhece, é exatamente debugar, né? Debugar, ir atrás do problema, né? Entender o problema. Então
No Playwright aqui, né, a gente consegue entender muito bem o caminho do problema, né, o que foi que aconteceu de fato, tá? Então, vai repetir isso aqui é muito importante, né? A falha não é o inimigo. Né? Na automação, uma falha bem interpretada é uma informação valiosa que pode prevenir um bug em produção. Saber ler as mensagens de erro é uma habilidade essencial. E aqui ele vai mostrar basicamente o que a gente mostrou ali agora, né? Basicamente isso. E outra coisa é o relatório no terminal, a leitura do relatório no terminal. Quando você executou um npx Playwright Test, que é outra forma de executar um teste, tá? Eu posso mostrar para vocês aqui, ó. npx Playwright teste. Só que aqui ele vai executar todos os testes, tá? Só para vocês. Vai abrir um monte de coisa aqui. Aqui ele vai executar todos os testes que tem no projeto. Isso é 18 testes e usando os workers, enfim. A gente vai falar sobre isso depois. Aqui também 18, muito provável porque ele vai executar em vários browsers, tá? A gente tem padrão por padrão, 3 browsers configurados no Playwright, tá? É o Chromium, né, que é o Chrome, o Firefox e a engine do Safari. Então ele vai tentar executar em todas. Deixa eu. Ah, tá. Deixa eu. Ele vai dar os erros, os devidos erros, enfim, naqueles que falharam. Mas vamos deixar ele terminar a execução. E vamos vir para cá. Quando você executa um npx Playwright Test, o terminal exibe um resumo da execução com o resultado de cada teste e o tempo e os detalhes da falha. Isso é bem legal. Então, como interpretar o resultado? Deixa eu ver se já terminou lá. Ainda está executando. Como interpretar o resultado, então? Aqui perceba que ele, no exemplo, aqui ele rodou 3 testes. Running 3 testes using 3 workers. A gente vai falar depois sobre isso, em outro mais pra frente. E aqui ele está mostrando a lista dos testes. Né? Nesse exemplo aqui ele mostrou que 2 testes passaram e um teste falhou. E o tempo da execução também. Então, vê, ele dá o nome do arquivo do teste, o navegador, o nome do arquivo do teste e o nome do teste e o tempo de execução. E aqui ele faz um resumo, né, de 2 passaram e o tempo total dos 2 e um falhou. E o que falhou, ele vai mostrar aqui a descrito aqui novamente e aquele mesmo padrão que a gente viu anteriormente, né? O erro é o que ele estava esperando, onde foi o erro, né? Ele foi num expected to have test, ele esperava algo, esperava a senha incorreta e recebeu, opa, legal, calma, então não queria mostrar isso para vocês agora. E ele recebeu erro interno do servidor, que é outra coisa, né? Então, o checkzinho é que passou e o X é que falhou. O tempo, entre parênteses, mostra a duração de cada teste. Os testes da falha ficam ao final, com expected versus recebido, received, né? Então, vamos ver aqui no nosso terminal, pronto. Como tem mais testes, a gente mostra outro exemplo. Deixa eu expandir aqui. Aqui ele vai mostrar, aí é um pouco diferente, né? Ele vai começar mostrando os que falharam. Ele mostra toda a listagem dos que falhou, tá? Aqui é o mesmo teste, esse mesmo teste que a gente acabou de executar. E aqui, ó, ele mostra aquele resumo lá. Muito provável quando eu montei isso aqui, estava em um outro padrão. Mas agora pode ter sido alguma atualização, pode ter sido até meu VS Code mesmo, alguma coisa específica. Então aqui ele vai me dizer os 5 que falhou primeiro e depois os que passaram e o tempo total. Tá? Ele vai me dizer só quantos passaram, ele não vai listar quantos passaram, mas ele vai listar só os que falharam. E percebam que basicamente são os mesmos testes. Ó. Só que aqui foi no Chrome, aqui foi no Firefox, aqui foi outro teste, né? Exemplo apenas com ações, inclusive, engraçado, ele só falhou no Firefox. E pode acontecer isso também, tá? A gente pode ter testes que falham só em navegadores específicos. Isso é bem comum. É bem capaz aqui que eu execute de novo e ele não falhe, tá? Olha, esse aqui é o mesmo desse aqui, porque falhou é a mesma coisa, é esperado que ele falhe. O que está me surpreendendo é esses dois aqui. Mas, enfim, ele mostra dessa forma. Ele mostra aqui tudo aquilo que a gente já viu, bem detalhado, né? E esse resumo final aqui. E, só que no Playwright tem algo bem interessante. Perceba que ele está rodando aqui no CVS. Servidor, HTML report, não sei o quê. Ou seja, ele abriu uma tela. Vocês viram que ele abriu uma tela? Ele abriu isso aqui, ó. Ele abriu a tela do Playwright Report. Então, o Playwright tem um report dele próprio, tá? É uma página HTML que tem todas essas informações detalhadas de todos os testes, os que passaram e os que falharam. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Nenhum outro framework tem isso nativo.
Importante falar, isso é nativa própria do Playwright. Então vamos lá, ele vai mostrar aqui por arquivo, ele segrega aqui a divisão, ele faz a divisão por arquivo de teste. Aqui ele me dá um resultado, eu posso pesquisar os testes, tá? O nome dos testes, alguma informação. Aqui ele tem uma legenda, podemos dizer, ao teste, todos os testes, quantos testes passaram, ou seja, 13 testes passaram, 5 testes falharam, aqui são flakes, que são o quê? Teste que passou uma vez, falhou uma vez, depois passou. Isso a gente chama de flake, a gente pode falar isso mais pra frente. Skipped são testes que não foram executados, né? Foram skipados. Aqui eu consigo selecionar a listagem dos testes, o speedboard, vamos dizer assim, né? Os testes que demoraram mais a executar. Aqui tem até algumas configurações de Dark Mode, Light Mode, enfim, e Merge Files que acho que não vai influenciar em nada. Vamos voltar aqui para o nosso. Opa. Ah, tá. Merge File para juntar tudo numa coisa só. Juntar tudo num report só, sem dividir por files. Mas vamos lá, vamos abrir aqui. Então percebam, ele está me listando os testes que passaram, que falharam, sempre primeiro os testes que falharam. Na verdade é na ordem ali, né? Então ele vai mostrar sempre os que falharam. Aqui ele mostra a tag do navegador, ok? E depois os que passaram. Quando a gente abre um deles, tem mais coisa. Eu tenho aquela mesma estrutura lá do erro, tá? Do erro explicando. Eu tenho esse botão aqui, copy prompt, por quê? O que, é que ele faz? Vamos abrir aqui um. Deixa eu ver se eu estou aberto. Opa, não tem aqui. Deixa eu ver se tem o meu cloud. O meu cloud está aberto aqui. Deve estar. Aqui, esse copy prompt é muito legal. Eu não estava nem no script passar por isso aqui com vocês, tá, gente? Mas eu vou passar porque é bem legal. Ele gera um prompt para usar no IA. Vê só, aquele erro gerou, ele gera todo um trace, todo um rastreamento do erro, com tudo que ele pegou da tela, tudo que ele pegou para ajudar a debugar o erro. Então, se você está usando inteligência artificial, você pode usar isso para lhe ajudar a debugar o erro com mais assertividade, se você tiver em dúvida. Porque aqui a gente está falando, de fato, de um cenário simples. Para quando você tem cenários maiores, mais complexos, às vezes realmente vai ter uns testes que são difíceis de interpretar o erro. Por isso que a gente está dando foco falando sobre essa interpretação de erros, tá? Aqui ele tem os testes steps, ou seja, os steps que ele executou no teste. Então a gente tem o navigate aqui, a gente tem o fill, que é o preenchimento, ou seja, nossas ações, né? Então nossa preparação ali, as nossas ações e onde deu o erro. Onde foi que deu o erro foi no expected. Existem formas de organizar o código que facilitam mais ainda essa visualização que a gente vai mostrar no futuro, tá? Então vê só que legal. Então ele mostra detalhado aqui a linha, né? Linha 25, o tempo que foi executado ali, né? Que é os 5 segundos padrão que ele tenta validar, e a linha e onde exatamente aconteceu o erro, né? E aqui, inclusive, ele gera até um arquivo de texto, imagino, com erro. Aqui ele dá mais alguma informação do work, enfim. Então perceba como é legal isso, né? Deixa eu voltar aqui para o início. No caso de sucesso, ele só mostra que tudo passou corretamente. Ah, se eu tivesse configurado, por exemplo, para tirar screenshot da página, para fazer vídeo, tudo isso ia mostrar aqui, tá? Mas isso a gente pode ver mais para frente. Ok? Então, essa é a leitura no relatório ali do terminal e também do relatório do Playwright. Bom, automação não substitui o raciocínio do QA. A automação é uma ferramenta poderosa, mas ela executa exatamente o que você manda. Tá? Ela não faz mágica, ela não é super inteligente, mesmo com a IA ali atuando, ela não faz as coisas sozinha. Ela vai fazer o que você manda. Tá? O raciocínio do QA, identificar cenários críticos, pensar em cenários edge, né, edge case, cenários alternativos, questionar comportamentos é insubstituível, tá? Você como QA de automação, não importa se é de automação, se sua stack é manual, você precisa ter esse pensamento, tá? Por que isso importa? A automação testa o que você pensou. E o QA pensa no que ninguém testou, no que ninguém pensou. A automação é o braço, o QA é o cérebro. Então a automação faz, ela executa rapidamente e repetidamente, ela verifica o que foi programado, repete sempre o mesmo caminho, dá feedback imediato no CI/CD, a gente vai falar mais para isso. Roda 24 horas sem cansar, se você quiser. O QA pensa, decide o que vale a pena testar, identifica cenários não previstos, explora caminhos inexplorados, interpreta resultados de contexto, questiona se o comportamento faz sentido.
Um bom QA, tá, gente, que automatiza, ele combina pensamento crítico para criar esses cenários relevantes. Habilidade técnica para escrever testes confiáveis e visão de produto para priorizar o que é testar. E isso você alcança com o quê? Com conhecimento, que é o que vocês estão fazendo, buscando aqui, e também com experiência, tá? Bom, aqui, quando vocês receberem esse vídeo, esse link, já vai estar o link aqui do nosso vídeo lá. Mas é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo, esse foi o nosso módulo, né, de fundamentos de automação de testes, né? Daqui para frente, muito provável a gente não vai ter tantas divisões como foi o módulo de lógica da programação. Os módulos vão ser mais diretos, vai ser um vídeo que realmente, mesmo que o vídeo fique um pouco mais longo, mas vai ser nessa perspectiva, tá? Nesse tempo, né? Eu posso até tentar melhorar, eu sei que eu falei bastante aqui, até puxei algumas coisas que não estavam no script, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, estou tentando voltar com um bom ritmo de conteúdo. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem felizes com o retorno do nosso canal. Mas é isso, gente. Não esqueça de curtir, de comentar o que vocês acharam, tá? A opinião de vocês é extremamente relevante, tá? Se teve alguma questão técnica ali que atrapalhou, se teve algum problema no vídeo, tá? Como eu disse, eu não faço edição, eu só, quando terminar aqui, eu vou assistir um pouquinho, vou dar um avançar para frente para ver se não cortou nada assim mais sério, se parou de gravar ou algo do tipo, mas eu conto com vocês para fazer esses apontamentos também. Mas é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.